Sabe o que realmente decide o destino financeiro de um país? Essa é uma pergunta que vale ouro, né? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Vamos fundo para entender as forças que, de verdade, mandam na economia global. Então, a grande questão é, o que pesa mais na balança? São os dados econômicos, aqueles números mais previsíveis? Ou será que há o caos do dia a dia, sabe? As manchetes de jornal, as crises políticas que pipocam a todo momento? Bora mergulhar de cabeça nisso para descobrir. Olha, prever o risco de um país é um baita quebra-cabeça. É algo que deixa economistas e investidores de cabelo em pé há muito tempo. E para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira coisa é entender como é que se mede esse tal de risco. Bom, a medida principal se chama risco soberano. Pensa assim, ó, é como se fosse um seguro contra calote da dívida de um país. O nome técnico é Credit Default Swap, ou CDS. Se o preço desse seguro, que o mercado chama de spread, sobe, é sinal de que a galera tá achando que o risco do país não pagar a conta aumentou. Bem direto ao ponto, né? E para decifrar esse enigma, os pesquisadores pegaram umas ferramentas de detetive bem futuristas. Inteligência artificial e uma montanha de dados com milhões e milhões de notícias do mundo todo. A ideia era basicamente treinar a máquina para ela aprender a ler as entrelinhas do que acontece no planeta. Mas espera aí, como é que uma máquina lê notícias? É um processo bem interessante. Primeiro, ela fica de olho em milhões de artigos todos os dias. Aí ela começa a caçar palavras-chave, sabe? Coisas ligadas a risco, a incerteza. Depois ela tenta sacar o sentimento da notícia, tipo se a vibe é boa ou ruim. E no final ela pega tudo isso e transforma em números, em índices de risco que a gente consegue analisar. Então, a inteligência artificial foi investigar 3 tipos de pistas. A primeira, as condições financeiras globais. Pensa aí na taxa de juros americana, na volatilidade do mercado, essas coisas. A segunda pista, o sentimento macroeconômico, que foi pescado direto das notícias. E a terceira, as tensões geopolíticas e políticas. Tudo isso foi colocado na mesa. Aí, para ver qual era a melhor abordagem, os pesquisadores fizeram tipo uma corrida de cavalos. Colocaram vários modelos de IAs para competir uns com os outros. A meta era simples: descobrir qual deles era o melhor, o campeão em prever o risco financeiro de um país com mais precisão. E o resultado dessa corrida, bom, ele foi bem claro. A investigação finalmente apontou para o principal suspeito, sabe? Aquele fator que, na maior parte do tempo, é o verdadeiro motor por trás do risco de um país. E o vencedor tá aqui no gráfico. Dá uma olhada. Fica muito claro que os fatores financeiros globais, tipo o que os Estados Unidos decidem sobre juros, o sobe e desce do mercado, são disparado os mais importantes. Já as notícias e a geopolítica, quando a gente olha para elas sozinhas, parecem ter um peso bem menor. Só que é aqui que a história dá uma virada de roteiro, porque quando a IA começou a usar também os dados das notícias, a precisão dela para prever o risco deu um salto de quase 24%. Isso mostra que as manchetes importam, e muito. Só que talvez não do jeito que a gente sempre pensou. Pois é, e é isso que nos leva para o ponto mais fascinante e mais inesperado de toda essa análise. A relação entre as notícias e o risco não é uma linha reta, não é um simples causa e efeito. A coisa é muito mais complexa e, olha, muito mais interessante. Ok, então a gente fica com a pergunta: se o que manda mesmo são as finanças globais, quer dizer que dá para simplesmente ignorar as notícias sobre geopolítica? E a resposta que a IA encontrou foi um sonoro não. A chave não é se elas importam, mas quando elas importam. Para entender isso, vamos usar uma analogia que é perfeita, a do sistema imunológico financeiro. Imagina que o sistema financeiro global é como o sistema de defesa do nosso corpo. Quando os mercados estão tranquilos, calmos, o sistema imunológico está forte, está tinindo. Aí vem um choque geopolítico. Pensa num vírus. O impacto é pequeno, o corpo aguenta. Agora, imagina o contrário. Os mercados já estão nervosos, voláteis. O sistema imunológico está fraco. Se o mesmo vírus, o mesmo choque geopolítico aparece nesse cenário, aí o estrago é gigantesco. Então, aqui está a grande sacada. Notícias e geopolítica não são a causa do incêndio.
Elas são o acelerante. São amplificadores poderosos. O poder de uma manchete negativa, o estrago que ela pode fazer, depende totalmente de como está a saúde do sistema financeiro global naquele exato momento. Ok, teoria é ótima, mas vamos ver isso na prática? Vamos analisar 2 eventos geopolíticos bem recentes usando essa nova lente para ver como essa ideia funciona no mundo real. Primeiro caso, a guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022. Um choque geopolítico gigantesco, sem dúvida nenhuma. O que acontecia naquela época? O nosso sistema imunológico financeiro já estava bem baqueado por causa da inflação alta no mundo todo. Aí a guerra veio e funcionou como um mega amplificador. Isso forçou os bancos centrais a subirem os juros ainda mais rápido. O resultado, uma crise que se espalhou, onde a geopolítica e as finanças ficaram numa espiral negativa, uma coisa alimentando a outra. Agora, vamos avançar no tempo. Outubro de 2023, o início do conflito entre Hamas e Israel. Outro evento geopolítico gravíssimo. Só que dessa vez, o cenário era outro. O ciclo de alta de juros no mundo já estava no finzinho. O sistema imunológico financeiro estava, digamos, começando a se recuperar. E o que aconteceu? O impacto financeiro do conflito, claro, foi brutal para a região, mas ele foi basicamente contido ali. Não virou aquela crise global que muitos temiam. Essa linha do tempo aqui deixa a conclusão claríssima. Em 2022, o choque geopolítico encontrou um sistema financeiro doente e botou fogo no parquinho. Em 2023, um choque também muito grave encontrou um sistema se recuperando e foi contido. Fica nítido que o ciclo financeiro global é quem manda no jogo. É ele que decide se um problema local vira uma crise mundial. E entender essa dinâmica, nossa, isso muda o jeito de olhar para tudo. Perceber essa dança complexa entre finanças e geopolítica tem consequências gigantescas, seja para governos, para investidores, para todo mundo, na verdade. Então, vamos resumir o que aprendemos. Primeiro, as condições financeiras globais dão as cartas. Ponto. Segundo, as manchetes geopolíticas não criam a crise, mas podem jogar muita gasolina na fogueira. Terceiro, um sistema financeiro saudável é o melhor amortecedor que existe. E por último, a inteligência artificial está sendo uma ferramenta incrível para a gente finalmente enxergar essas conexões que antes eram invisíveis. Ou seja, a gente precisa parar de pensar em risco como uma coisa simples de causa e efeito. Não é A causou B. É mais como preparar um terreno. As condições financeiras globais preparam o terreno. Se o terreno está seco e inflamável, qualquer faísca, uma notícia, um evento geopolítico pode causar um incêndio enorme. Se o terreno está úmido, a mesma faísca não faz quase nada. E tudo isso nos deixa com a pergunta fundamental para o futuro, né? Agora que a IA consegue mostrar para a gente essas conexões escondidas, será que a gente vai conseguir usar esse conhecimento para criar um sistema financeiro global mais forte, mais preparado para aguentar os baques? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta? A gente ainda está construindo. Valeu pela atenção.